Fala pessoal, em relação aí à condenação da RAP, a pedido aí de vocês, eu vim aqui trazer então a nossa percepção do ponto de vista jurídico dessa decisão. Veja, não vou manifestar aqui de forma pessoal, vou deixar isso para vocês, então vocês fiquem à vontade aí para dizer o que vocês acham do ponto de vista pessoal, mas como advogado eu vou trazer aqui os contornos jurídicos que essa decisão trouxe para que vocês entendam de fato o que irá acontecer. E aí as questões de opiniões pessoais eu vou deixar para vocês aí, fiquem à vontade, porque realmente a decisão ela é polêmica e vai gerar um impacto muito grande. Nas minhas redes sociais, aliás, o pessoal, eu fiz uma publicação falando sobre isso e o pessoal já se manifestou bastante lá, dizendo uns que concordam, que entendem que está certo, assim como já havia acontecido antes com a Uber, e outros entendem que está errado. Aliás, entregadores entendem que não devem ser registrados. Enfim, é interessante, cada um tem o seu ponto de vista pessoal e enfim, deve manifestá-lo como quiser. Vou trazer para vocês aqui os contornos jurídicos e aí eu coloquei a decisão, a parte final da decisão, que é o que mais importa para vocês entenderem o que de fato vai acontecer, beleza? Bom, trazendo aí para contextualizar a situação, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a RAP, pedindo reconhecimento de vínculo trabalhista de todos os entregadores do aplicativo. A decisão ela foi julgada pela primeira instância daqui de São Paulo, que a 55ª Vara do Trabalho aqui de São Paulo decidiu que esses trabalhadores não deveriam ser registrados, que eles não são empregados. Então a decisão ela foi improcedente ao Ministério Público. O Ministério Público foi lá e recorreu dessa decisão. O processo então foi encaminhado para a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e aí a 4ª turma foi instada, foi obrigada a decidir se o juiz de primeira instância então tinha razão ou se a interpretação era divergente. E a interpretação do Tribunal Regional do Trabalho foi divergente, foi contrária à decisão do juiz de primeira instância. Então já adianto que sim, o Tribunal Regional do Trabalho, a 4ª turma, entendeu que os trabalhadores da RAP devem ser registrados. Aí vamos entender um pouquinho aqui agora como é que ficou essa decisão e o impacto, porque o impacto realmente é interessante. Eu destaquei alguns pontos aqui para já trabalhar direto com vocês os pontos principais. Bom, então determinou realmente o registro em carteira, tá? E o que disse a 4ª turma do TRT aqui de São Paulo, que, veja, não são todas as pessoas que trabalham na RAP que serão registradas, mas apenas aquelas que tiveram entre os anos, e aqui, ó, entre os anos de 2007 e maio de 23, realizado pelo menos, no mínimo, 3 entregas em 3 meses diferentes. Então, veja, para que um trabalhador da RAP, um entregador da RAP seja reconhecido como empregado da RAP, ele precisa ter um cadastro num lapso mínimo de 6 meses, como consta aqui, tá bom? Entre os anos de 2007 e maio de 2003, sendo que dentro desse período, desse lapso temporal, o trabalhador então tem que ter atuado em favor da empresa, da RAP, no mínimo em 3 entregas e em 3 meses diferentes, beleza? Bom, como é que vai acontecer isso? Quando acabar todos os recursos, porque essa decisão ainda cabe recurso, o processo ele segue uma nova fase, que é uma fase de liquidação, é esse termo que está aqui, liquidação. Então nessa fase de liquidação ela poderá ser promovida coletivamente pelo autor, que no caso aqui é o Ministério Público do Trabalho, ou individualmente pelo interessado. Então, você entregador aí que quiser, de repente, promover a sua liquidação, então pedir, exigir o registro aí na sua carteira, você poderá fazer de forma individualizada ou o próprio Ministério Público do Trabalho poderá fazer. Se o Ministério Público decidir ele mesmo fazer, a 4ª turma diz aqui que isso poderá ser feito por perícia no aplicativo da RE. Então, como é que o Ministério Público vai saber quem são os trabalhadores que trabalharam pelo menos por 6 meses entre 2007 e 2023 e que fizeram pelo menos 3 entregas em 3 meses diferentes? Ele vai saber isso através de perícia, que é como determinou aqui a 4ª turma. Bom, então a RAP vai ter que efetuar o registro na carteira dos trabalhadores no prazo máximo de 30 dias após a apresentação da carteira de trabalho desses trabalhadores no processo. Então, assim que for depositada a carteira de trabalho no processo,
inicia-se aí um prazo para a RAP de 30 dias para poder fazer o registro, óbvio que depois que ela for intimada. Geralmente ela é intimada para tomar uma ação e a partir daí inicia esse prazo de 30 dias dela. E se ela não fizer, Danilo, R$ 10.000 de multa por trabalhador que não tenha o contrato devidamente anotado, tá? Então isso é uma forma de forçar que ela cumpra a decisão do Poder Judiciário, beleza? Então, como dito aqui, uma coisa interessante aqui é o seguinte, essa multa, ela será em favor do trabalhador. Tem uma parte aqui embaixo, aqui, ó, ela fala, a multa, caso faça necessária, será dirigida ao próprio trabalhador. Então, essa multa de R$ 10.000, ela será ao trabalhador prejudicado, tá bom? Bom, o trabalhador ele também poderá prosseguir em ações individuais para perseguir as verbas que ele julgar cabíveis. É interessante vocês entenderem aqui o seguinte, o que determinou a quarta turma foi apenas o registro na carteira, a formalização da relação de emprego desses trabalhadores. Mas os direitos inerentes a esse contrato, então, fundo de garantia, 13º, férias, em tese ele acontecerá daqui para frente. Mas e os atrasados? Então imagina um trabalhador que está na RAP aí há 1, 2 anos, por exemplo. Esse trabalhador ele poderá entrar com uma ação individual para exigir as verbas que ele julgar cabíveis, tá bom? Então se ele já tem um tempo, ele tem férias atrasadas, tem 13º, fundo de garantia, e poderá exigir essas verbas numa ação autônoma. Tudo bem? Bom, como dito aqui, então a multa será do trabalhador. Outra coisa interessante, e aqui talvez uma das grandes preocupações da RAP. A reclamada, então, a RAP aqui, fica proibida de acionar trabalhadores para entrega, para fazer entrega. Então, veja, se eles não tiverem com a carteira anotada, a RAP não vai poder acionar eles. Então, você aí na sua casa pediu, sei lá, uma comida entregue pela RAP. Ela só poderá acionar o entregador se ele tiver com a carteira de trabalho dele registrada. Caso não esteja registrada a carteira de trabalho, a RAP está proibida aqui de acionar ele, tá bom? E qual é o prazo para isso? Veja, engraçado que se tiver recurso, olha que interessante, mesmo que a RAP entre com recurso, tá? Num primeiro momento, a quarta turma que diz que isso não vai mudar nada. Então veja, a RE tem o prazo de 30 dias da publicação dessa decisão, independente do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando acabam todas as possibilidades de recurso. Então, o que a quarta turma está dizendo é que a RAP, ela tem o prazo de 30 dias da publicação dessa decisão, então quando ela for publicada, independente de se ela vai recorrer ou não, para deixar de acionar os trabalhadores e entregadores que não tenham carteira de trabalho assinada, sob pena de multa de R$ 10.000 por trabalhador, entregador acionado indevidamente. Então, se ela acionar um trabalhador e ele não tiver com a carteira de trabalho registrada, ela terá que pagar uma multa aí de R$ 10.000, tá bom? Mais uma vez aqui, a multa será devida então ao trabalhador. Além disso, ela foi condenada também ao pagamento de uma multa de 1% do faturamento dela em relação ao ano de 2022. Eu fiz uma pesquisa, e aí são informações de reportagens, de que ela tem um faturamento de 200 milhões no ano de 2022. Então 1% aí, me ajudem, vai dar R$ 2 milhões. Então essa seria a multa que ela teria que pagar. Tá bom? Vejam que é sobre o faturamento, né? Nem sobre o lucro, mas é o faturamento. Tá bom? A indenização, essa indenização de 1%, ela será revertida ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, essa é a decisão aí que a quarta turma reconheceu. O que acontece agora, Danilo? Muito provavelmente a RAP vai entrar com um recurso em relação a essa obrigação dela de já em 30 dias não poder mais acionar trabalhadores. Muito provavelmente ela deve tentar alguma medida cautelar ou liminar, tentando já com o TST, que é o órgão superior ao TRT, o TRT é o Tribunal Regional do Trabalho, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é bem provável que a RAP busque junto ao TST uma alteração dessa decisão que já tem aplicação imediata, ou seja, dessa decisão que proíbe ela, no prazo de 30 dias, a acionar entregadores para fazer as entregas. Isso provavelmente impactaria muito no seu negócio de forma imediata, e aí um recurso que demorasse muito perderia o efeito, porque ela não poderia mais
continuar atuando aí, né, sem registrar esses trabalhadores. Então, deixem aí o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso, tá bom? Aproveita, segue o canal aqui, quando tiver novidade sobre essa decisão, muito provavelmente a RAP vai recorrer, eu volto aqui e trago informação para vocês, beleza? Um grande abraço!